durante a reabertura do caso, algo chamou a ateno dos investigadores, un antigo relatorio interno da delegacia, datado da semana seguinte ao desaparecimento, había sido retirado do arquivo principal e guardado numa pasta separada, con acceso restrito. Ese relatorio mencionaba uma denuncia anima feita por telefone. Uma voz masculina dice ter visto un menino sendo empurrado dentro de un carro perto da linha férrea, a poucos metros do campo de futebol. O atendente anotou a informao, mas o registro nunca foi anexado ao inquérito original. QANDO confrontado, o antigo escribo alegou que era común descartar chamadas sen probas na época. O delegado novo, inconformado, decidiu rastrear todos os carros brancos registrados na região en nome de pessoas como antecedentes. Un deles chamou a ateno. O vehículo pertence a un exfuncionario da prefeitura, afastado por comportamento violento, e já investigado por tentativa de sequestro anos antes, mas que fora inocentado por falta de probas. Ao tentar localizar ese homem, descobrirán que ele había se mudado para o interior do Espírito Santo, poucos meses após o desaparecimento de Eduardo. Uma fora-tarefa foi montada para encontrá-lo, mas QANDO chegará até ele, já estava internado em estado terminal. Mesmo doente, negou QALQR envolvimento, morreu dias depois, sem dar respostas, mesmo com os obstáculos, a reabertura do caso trouxe outras consequências. Antigos policiais e servidores da época foram convocados para prestar depoimento. Alguns confessarão que, por medo de represalias políticas, ignorarão detalhes cruciais na investigação. Um ex-agente chegou a afirmar, em sigilo, que havia suspeitas de envolvimento de um nome importante da cidade, possivelmente ligado ao desaparecimento de outras duas crianças nos anos seguintes, casos também encerrados em soluo. Diante das novas revelações, o Ministério Público instaurou uma investigação paralela. Documentos foram recolhidos, peritos reanalizarão vestígios esquecidos, e psicólogos forenses passarão a revisar perfis da época. Mesmo com tantas pontas soltas, a história de Eduardo agora ganava novos solos, mais atentos e comprometidos. Como a verdade, Dona Lucinda, em uma entrevista a uma rádio comunitária, disse algo que ecoou por toda a cidade: "Eu quero saber quem levou o meu filho, quero saber por que deixaram ele sumir, e por que ninguém procurou de verdade." A frase virou manchete em jornais locais e provocou como grupos de apoio a familiares de desaparecidos começaram a se formar. O nome de Eduardo passou a representar uma luta coletiva contra o descaso, a negligência e a dor silenciada. Mesmo sem um desfecho definitivo, a história dele deixou de ser apenas um registro esquecido no fundo de uma gaveta de delegacia. Tornou-se símbolo de resistência e de um pedido simples, mas poderoso, que nenhuma tena que passar uma vida inteira esperando por uma resposta que nunca chega. Foi num fim de tarde silencioso, quase 30 anos depois do desaparecimento, que o inesperado aconteceu. Um envelope pardo, sem remetente, foi deixado na portaria da antiga delegacia de Itabira, hoje transformada em um anexo administrativo. O envelope trazia apenas uma palavra escrita M.O. Eduardo. Dentro, havia uma fotografia desbotada. Mostrava um menino francino, sentado ao lado de um homem de rosto parcialmente coberto, numa varanda de madeira. Atrás deles, o que parecia ser um sítio no interior. A imagem era antiga pela QALIDADE. Estimava-se que fora tirada no início da década de 90. Junto da foto, havia uma folha com a nota S escritas M.O., com garranchos QAS ilegíveis. Mencionava datas, nomes de lugares, e uma frase inquietante: "O menino foi levado para N.O. falar." Mas ele cresceu. A Polícia Civil acionou imediatamente o setor de análise documental e perícia gráfica. A fotografia foi examinada com lupa. Dos peritos confirmou a criança tinha feias compatíveis com as de Eduardo, segundo as últimas imagens conhecidas, antes de seu desaparecimento. A possibilidade de ele estar vivo e ter vivido sob outra identidade não podia mais ser descartada. Seguindo as pistas do bilhete, uma equipe foi enviada para uma região rural de Conselho da Barra,
no norte do Espírito Santo, nona, local indicado, encontraramo que restaba de una casa antiga abandonada, no por oda estrutura, enterrados sob tábuas de madeira podres, había mais fotos, brinquedos velos, e fragmentos de cadernos escolares, con nomes riscados, dos nomes, repetiase com FR Cuncia, Cayo. A partir de esas descobertas, as autoridades buscarán registros escolares e hospitalares na regio. Depois de semanas de buscas, encontrarán un prontuario de un joven internado por accidente doméstico en meados dos anos 2000, com idade compatível de Eduardo, no cadastro, o nome usado era Caio dos Santos, mas sem registro de nacimento. Oficial, mais surpreendente ainda foi o depoimento de uma antiga enfermeira, que recordaba do menino. Ela dice que ele chegou unidade acompanado de un homem rude, que se identificou como tío, mas o menino parecia assustado e falava pouco. A enfermeira se lembrou de uma frase dita por ele, que nunca saiu de sua mente: Mina me chama Lucinda, mas ele o deixa eu falar iso pra ninguém. Esa lembrana reacendeu as esperanas de Dona Lucinda, que mesmo envelhecida, topou facer un novo exame de DNA, após cruzar os dados genéticos como Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. As autoridades conseguirán localizar un homem com compatibilidade genética parcial, morando en uma instituto de rehabilita ou en Vitoria, sob o nome de Caio Silva. Era un rapaz con dificultades de fala, histórico de disturbios emocionais, e sem documentos válidos. QANDO Dona Lucinda Foyatela entró una sala acompañada de un psicólogo. O rapaz levantou os solos devagar, como se reconecese algo, naquela figura curvada pela idade, más forte na alma. Ela o dice nada, apenas estendeu a mo. Ele hesitou, depois, tocou os dedos dela, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Neo foi preciso palavra alguma. O tempo que a vida roubou, o olar devolveu. Mesmo se muma confirma o oficial imediata, aquele encontro marcou o comeo de algo novo, a posibilidade de reencontro, de recomeo, de cura. Os días seguintes ao reencontro foram marcados por uma mistura de como o silencio. A noticia correu rápido entre os moradores antigos de ese o Geraldo dos Buritis. Alguns se emocionarán, outros duvidarán, mas a maioria apenas ficou en silencio, como se tentando asimilar o impossível. Dona Lucinda, agora com os cabelos completamente brancos, e a pele marcada pelo tempo, voltou a viver com ele, ou com que mela acreditava ser seu filho. Chamava-o de Eduardo, mas respeitava QANDO e le insistia en dizer que era Caio. Nunca o forou a lembrar. En vez disso, criava espao para que ele reconhecese, por si só, tudo o que le foi arrancado. Como tempo, pequenos gestos come arama, surgir, un jeito de dobrar a camisa como o pai facia. O más obvio que ele reproducia QANDO via un pasarino na varanda, un medo inexplicável de carros brancos, fragmentos de uma memoria sufocada por anos de silencio, que agora, pouco a pouco, ganavam contorno. A perícia genética, depois de semanas, confirmou, a compatibilidade era alta demais para ser coincidencia. A Justia reconheceu oficialmente o vínculo entre e filo, mas, para Lucinda, esa confirma o era apenas un detalhe. Eu sabia no meu corao, eu sempre soube, mesmo QANDO todo mundo me chamava de louca, dice ela, en uma entrevista, emocionada para a televiso local. A historia de Eduardo gerou como o nacional, programas de televisión, documentarios e até uma pea de teatro pasarán a abordar o caso, usando-o como símbolo de como o abandono institucional pode durar geraes. Grupos de apoyo a AMS de desaparecidos se fortalecerán. Novos projetos de lei sobre protocolos de busca por crianas forán discutidos no Congreso. Mas, para Lucinda, nada disso importava mais do que os pequenos momentos que o tempo, finalmente, le permitia viver, sentarse ao lado dele na rede ao entardecer, ouvir sua respira o NQANT o ele cochilava, preparar o café da maneuve, lo probar o peo de queijo que ela facia QANDO ele era criana. Ela sabia que jamás teria de volta aos anos perdidos, mas, naquele presente,
había algo que nemo tempo nema dor puderama pagar, o vínculo inexplicável, entre M e filo, mesmo cua ND o mundo inteiro tento esquec, los, no túmulo vacío onde antes había una placa como nome de Eduardo, él mandou gravar outra inscrió, NO era uma homenagem dor, era uma promesa vida aquí NO está meu filo, porque ele voltou, porque ele sempre esteve en mim, era, assim, o que comeou como mais caso arquivado nas estatísticas do silencio, terminou como una historia de sobrevivencia, de memoria, e de amor que nemo esquecimento foi capaz de apagar. Nunca foi común, respondi. A gente costumaba nivelar con brita, o comentulo, mas o patro dicía que era para acabar logo com aquilo. Aquela frase foi mais tijolo no muro das suspeitas, isolada, o probaba nada, mas, no conjunto, pintaba un retrato sombrio de una historia contada pela metade ao longo de décadas. QANDO inquérito finalmente chegou ao fim. Os promotores anexarán una nota especial ao proceso, redigida en linguagem direta, o desaparecimento, de Eduardo Nunes de Almeida foi apenas a tragedia de uma criana, foi a construolenta e deliberada de un esquecimento conveniente. Durante anos, alguém se beneficiou do silencio. Nosso deber agora era garantir que ese silencio NO voltase. A bicicleta ou o que sobrou dela foi entregue NO como evidencia, mas como memoria. A roda, o paralama, o adhesivo corroído, a corrente retorcida. Selma pediu que NO limpasem nada. Quería guardar do jeito que ele deixou. E ento, depois de tantos anos, ela fechou a porta da sala, apagou a luz e, pela primeira vez en muito tempo, dormiu. O que restaba agora era entender o que nunca foi dito. E por tanto tempo ninguém quis perguntar. A entrega dos objetos marcaba o fim público da investigação. Internamente, porém, a equipe da Opera o 493 ainda se debruaba sobre a pergunta mais incómoda: por que o corpo de Eduardo nunca foi encontrado? NO había como encerrar o caso con consistencia, sem pelo menos formular uma hipótese plausível sobre o destino dos restos mortais. A ausencia de osos, dentes ou QALQR trao biológico levava a dois caminos. Ou o corpo nunca esteve ali, e os objetos foram trazidos depois, como o seminteno de enganar. Ou o corpo esteve sim, mas foi removido, destruído ou desfeito de forma que NO restase fragmento algum. A polícia científica trabalhou com simulações físicas e químicas, baseadas nas condies do solo en o que foi encontrado. Após análises laboratoriais detaladas, redigirán un parecer técnico como a seguinte conclusó: o V manipula o sucesiva do solo entre os anos. Iniciais da década de 90, compresen a de material orgânico degradado. Era plausível que restos humanos tivessem sido ali descartados, e degradados, ao ponto de NO deixarem vestígios reconhecíveis, especialmente se submetidos a calor, agentes químicos, o un longo tempo, so ventulo compactado. Aquel laudo NO era una resposta definitiva, mas permitía NQADRAR legalmente o caso como homicidio como oculta o presumida de cadáver. Diante disso, o Ministerio Público decidió arquivar e investiga o criminal contra Arlindo Lacerda. NOV denuncia por homicidio, mas o proceso carregaba oficialmente a marca de indicios consistentes de oculta o de probas, e possível participa ou pasiva, em encobrimento de morte. O caso foi arquivado em junho. A cidade reagiu como cansa o coletivo. Ninguém comemorava, ninguém chorava, apenas se aceitava. A roda da bicicleta foi colocada em exposição simbólica na Semana Municipal, durante acesso que marcou os longos anos desde o desaparecimento. Sobre a mesa, ao lado de flores artificiais e velas, uma pequena placa dizia: aquí jazo que restou da infancia interrompida de Eduardo, e de uma cidade inteira, que aprendeu tarde demais, a escutar o silencio. Naquele mesmo MS, moradores criarán o Memorial Eduardo Nunes, un espaço aberto próximo para a central, como un banco, uma árvore plantada, e un mural con fotos do menino. Era simples, discreto mas vivo, constantemente visitado. Era, aos poucos, num ritmo que ninguém soube definir, a cidade retomou seus fluxos.
As conversas voltarán a girar en torno da política, do futebol, do pre o do gas. Mas algo había mudado, especialmente entre os mais velos. Nace o aperceb o de que o tempo n ocura apenas cala. E o silencio, a partir dali, nunca, mais seria o mesmo, no sitio en Campo Magro. Arlindo Lacerda seguiu en recluso, nunca teve seu nome limpo, tampouco foi condenado, tornouse un momem de pasado pesado, evitado por vecinos, ignorado pela familia, raramente saía, nunca respondeu a máis nenhuma pergunta, e jamais, en nenhum momento, pediu desculpas. O que se sabe é que, meses após o arquivamento, procurou un cartorio local para redigir un testamento simples. Nele, deixou todos os bens, para uma igreja evangélica, coma condio de que parte fose usada e máis com crianas en situa o de risco. O documento n otracia confiso alguma, mas o contradio ética ecoou entre os que acompanará a historia até o fim. A imprensa reagiu con materias reflexivas, podcasts, documentarios narrados con fotos antigas. O caso de Eduardo pasó a integrar listas de desaparecimentos emblemáticos parcialmente resolvidos. A expreso casos en corpo voltou a circular nos corredores jurídicos. Mas para Selma, iso pouco importaba. Ela seguía ali, na mesma casa, as samambaias, na varanda, a poltrona, o retrato, o porto tudo igual, exceto por un detalhe, no pequeno móvel da sala, onde antes había apenas uma vela, agora había uma roda enferrujada, curvada, calada. Ela n o sabía explicar por Q, mas dice a sentir que o filo estaba ali, n o inteiro, n o vivo, n o encontrado más, en fin, n o máis perdido, e iso, de algún modo, bastaba. Nem todo desaparecimento termina con reencontro, alguns terminam con peas que só podem ser tocadas, nunca ditas. A cidade pasou a caminar entre a lembrana e o esquecimento. O memorial virou ponto de passagem diaria, crianas brincaban por ali como se, en fin, tivesem autoriza o para ocupar o espao do menino, que por tanto tempo existiu apenas como ausencia. Alguns pais levábamos filos a tela, e contavam, baixino, a historia. Outros apenas parábame o lavame en silencio. A escola onde Eduardo estudaba foi reformada, ampliada. A biblioteca ganou uma nova ala como nome dele. No corredor principal, un mural de memorias. A foto dele camisa clara, cabelo de lado, sorriso tímido foi impresa en preto e branco como uma frase abaixo, toda infancia debería voltar para casa. Selma, nese tempo, vivia o que os profissionais da saúde chamarán de reorganiza o silenciosa do luto. TRS décadas de incerteza habíanse transformado en ausencia definitiva. N o había máis buscas. N o había máis OS. Había un vacío que comeaba a se asentar. A psicóloga que a visitaba semanalmente relataba que ela dormía máis. Tomaba café con calma. Lía os recortes antigos do caso. N o com raiva más com resigna o. Foi como se tivesem me devolvido. Só un peda o do meu filo, ela dicía, mas ese peda o, eu segurei coma semeos. Numa consulta, tirou da bolsa uma carta antiga, de 1992. Uma criana da escola de Eduardo había escrito familia, a gente vai achar ele, nem que demore, porque os amigos nunca esquecem. Selma guardaba aquilo a máis de 30 anos. Agora, leí en voz alta e sorriu. N.O. era un sorriso alegre. Era un daqueles que nacen cua en Edeo adora aprende a respirar. En agosto, afora tarefa da opera o foi oficialmente desmovilizada. O relatorio final, entregue ao Conselho Nacional de Justia, destaca o TRS pontos. A omiso institucional foi determinante para o fracaso da investiga nos primeiros anos. A ausencia de probas biológicas, N.O. invalida a responsabilidade, pelo encobrimento, e, por fin, o desaparecimento de uma criana debe ser tratado como desaparecimento coletivo. A repercussão foi imediata. O Paraná criou uma nova diretoria para reaprecia o de casos arquivados. O primeiro nome da lista é Eduardo Nunes de Almeida. Mesmo encerrado, o caso ainda abria portas. A equipe que acompañou Selma até o fim decidiu se despedir com dignidade. No último encontro, os TRS promotores e a psicóloga levarán a ela uma réplica da bicicleta vermela,
feita en miniatura de madeira, como no me do filo grabado no cua de ereo, ela paso o dedo sobre o nome e murmurou, agora ele volta pra casa todo dia, meses depois, a rotina da cidade foi-se ajustando, o memorial ainda recebia visitantes. A televisión Cultura exhibe un especial de fin de ano narrado como se fosse o propio Eduardo, contando sua historia. A repercussão foi imensa. Milares comentarán, muitos relembrarán casos antigos, outros relatarán historias semelhantes, esquecidas, nunca investigadas. O caso de Eduardo se tornou un convite escuta, e no centro de tudo isso, había uma mulher de voz calma e meos pequenas, sentada numa casa simples, com a foto do filo na estante, e a réplica da bicicleta ao lado. N.O. esperaba justicia, N.O. buscaba revanche, só quería que, onde quer que ele estivese, soubese que nunca foi deixado para trás. No final do ano, houve uma cerimônia discreta no memorial, velas foram acesas, crianas cantarán, vecinos abraarán selma en silencio, ela N.O. discursou, apenas seguro un pedao, de pano azul, o mesmo que foi desenterrado anos antes, agora lavado e emoldurado, e dice apenas, tá aqui, meu filo, agora pode descansar. O silencio que veio depois era outro, N.O. doía, apenas encerraba. Nos primeiros dias do ano seguinte, Selma começou a escrever bilhetes para si mesma, guardava numa caixa de sapato antiga, onde antes ficávamos cadernos do filo, escrevia como se fosse ele, ou como se ela mesma falasse como tempo. Deles dizia, N.O. foi culpa sua, eu só fui porque achei que voltava logo, ainda somos casa, esses bilhetes serão só dela, recurso íntimo para reorganizar amor que nunca teve fim. A terapeuta chamava de encaminamento simbólico, ela chamava de conversa como tempo. Em fevereiro, o desaparecimento completou mais ciclo. N.O.V. cerimônia oficial, mas moradores limparão o memorial, pintarão o banco, deixarão flores. Uma criana deixou bilhete, volta pra brincar com a gente. Selma N.O. foi, preferiu ficar em casa, mas mandou envelope ao coordenador do evento com TRS itens, uma foto xerocada da bicicleta original, uma fita cassete com a voz do filo cantando uma música da escola, e uma carta manuscrita. Nela, trecho dizia, durante anos temi que meu filo tivesse ficado sozinho nos últimos instantes. Hoje, acredito que ele sabia de algum jeito que eu continuaria aqui, até que alguém o encontrasse. N.O. corpo, N.O. os culpados, mas a parte dele que ainda precisava ser escutada. A fita foi tocada num rádio antigo, a voz era infantil, tropeando nas palavras. Muitos chorarão, outros apenas fecharão os olhos e ouvirão. Durante 2 minutos, Eduardo voltou a existir. 6 meses depois, Selma faleceu em casa. Foi encontrada, pela sobrina, sentada na poltrona com dos bilhetes nas mãos. Estava serena. O velório foi simples. Vecinos antigos, alguns integrantes da fora-tarefa. Deles disse, era como se ela tivesse esperado a história terminar para poder partir. Ela foi enterrada ao lado do marido, num túmulo comum. Espa reservado apenas como nome, Eduardo. N.O. havia corpo, mas havia lugar. Na pedra, gravarán uma frase retirada de dos bilhetes que ela mesma escreveu. Agora N.O. precisa mais voltar. A MEJT alcanou. O terreno onde tudo começou foi comprado por uma empresa de tecnologia. Por preço pública, parte da área foi preservada como jardim de memória. No centro, uma bicicleta de metal fundido, virada de lado, parcialmente, enterrada como a original. Visitantes de Ixam Flores ali. Algumas crianas perguntam por que a bicicleta está daquele jeito. Alguns pais N.O. sabem o que responder. Outros se ajoelham. Apontam o nome no pedestal e contam. N.O. para assustar, nem para culpar, mas para lembrar que esse veces o desaparecimento N.O. está na distância e sim no descuido. Que Eduardo, N.O. sumiu porque estava longe, mas porque ninguém molou onde devia. O caso foi arquivado como sem soluo definitiva, mas, para que me acompanhou,
algo muito maior foi desenterrado. N os soos objetos, mas as lembranas, as perguntas. É a certeza de que existem historias que N o podem ser deixadas para trás. Mesmo sem justia completa, ainda é possível encontrar dignidade na forma como se cuida da memória. Hoje, QAND o alguém passa pelo memorial e v a roda enferrujada, o adesivo desbotado, o nome gravado no metal, pode N o saber tudo o que aconteceu, mas sente ali existe uma história que importa, uma ausência que, enfim, foi escutada.